Olá, cursistas, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula. Meu nome é Rodrigo Sérgio e sou professor de Direito Empresarial. Vamos começar essa nossa aula falando sobre estabelecimento. O que é estabelecimento? Segundo o artigo 1142 do Código Civil, considera-se estabelecimento todo complexo de bem organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Vamos analisar o dispositivo por partes. Primeiro, podemos dizer que o estabelecimento é um complexo de bens organizados. E sabendo que ele é um complexo de bem organizado, poderíamos dizer que sua natureza jurídica é ser uma universalidade de fato. Ou seja, é um conjunto de bens. Esses bens podem ser materiais ou imateriais, móveis ou imóveis. O estabelecimento é um instrumento do empresário para desenvolver a atividade da empresa. Neste momento, é importante frisar a diferença conceitual entre empresário e empresa e estabelecimento. Vamos rever alguns conceitos. O conceito de empresário é aquele que exerce atividade empresária, de acordo com o artigo 966 do Código Civil. O conceito de empresa é a própria atividade econômica organizada. E o conceito de estabelecimento, então, é o conjunto de bens organizado pelo empresário para o exercício da empresa. Assim como a empresa, o estabelecimento é desprovido de personalidade jurídica. É objeto de direitos e, por isso, mesmo pode ser negociado. Qualquer negócio jurídico que tenha o estabelecimento como objeto só produzirá efeitos perante terceiro após sua aberbação no RPEM e publicação na imprensa oficial. A venda do estabelecimento é denominada trespasse. A princípio, a eficácia desse negócio jurídico independe da maneira dos credores do alienante. Porém, se não lhe restarem bens suficientes para solver seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento dependerá do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, conforme o mandamento do artigo 1145 do Código Civil. É necessário analisar a responsabilidade do alienante e do adquirente no contrato de trespasse. Em relação ao adquirente, este responderá pelas dívidas anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizadas. Já o alienante responderá solidariamente com o adquirente, pelo prazo de 1 ano, pelas dívidas vencidas e vincendas, variando o termo inicial de contagem do prazo em virtude da data de vencimento. Agora, fazemos a seguinte pergunta: como ficam os contratos realizados pelo antigo proprietário após o trespasse? Eles são automaticamente transferidos ao adquirente? O artigo 1148 do Código Civil diz que, salvo estipulação em contrário, a transferência do estabelecimento importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não estiverem caráter pessoal. Da leitura deste dispositivo, depreende-se que os contratos de natureza pessoal, como o contrato de locação, por exemplo, não são automaticamente transferidos para o adquirente do estabelecimento, dependendo da anuência da parte interessada, como do locador do imóvel, por exemplo. Já os contratos que não possuem natureza pessoal serão assumidos pelo adquirente. Para ilustrar, podemos citar o trespasse de uma academia de ginástica. Os contratos de prestação de serviço que o antigo empresário, o alienante, tinha com os alunos serão assumidos pelo adquirente, pois não tem natureza pessoal. Para o aluno, pouco importa quem é o dono, o empresário, pois ele está lá pelos equipamentos e atividades oferecidas. Grande importância assumem os contratos de natureza trabalhista. Embora tenha natureza pessoal, segundo os artigos 10 e 448 da CLT, o adquirente se subrogará nos contratos de trabalho, de acordo com o princípio da continuidade do vínculo empregatício. Este é o fenômeno da sucessão trabalhista, que tem como objetivo a proteção do trabalhador e a manutenção dos postos de trabalho. Destaque-se a exceção à regra da sucessão das obrigações no contrato de trespasse, quando a alienação do estabelecimento ocorre em sede de recuperação judicial, não a sucessão dos adquirentes nas obrigações contraídas pelo alienante, por vedação expressa do parágrafo único do artigo 60, parágrafo único e artigo 141, inciso 2, ambos da Lei 11.101 de 2005. Tal previsão visa estimular a aquisição de ativos de empresários em dificuldade para que consigam angariar verbas para pagar seus credores sem onerar o adquirente.
O que é cláusula de não concorrência? Quando alguém compra um estabelecimento pronto, é porque deseja desenvolver uma atividade sem ter que começar do zero. O adquirente de um estabelecimento em pleno funcionamento tem a legítima expectativa de herdar a clientela do antigo proprietário. Por isso, o caput do artigo 1147 do Código Civil veda que o alienante faça concorrência ao adquirente pelo prazo de 5 anos, caso o contrato seja omisso em relação a esse ponto. Porém, é lícito às partes pactuar de forma diversa, desde que de forma expressa, inclusive renunciando ou reduzindo o prazo protetivo. Caso haja violação do dever de não restabelecer por parte do alienante, estaremos diante da prática de concorrência desleal, que impõe o dever de reparar os danos causados ao adquirente do fundo empresarial, nos moldes do artigo 298 e 210 da Lei 9.276 de 96. Aviamento. Aviamento é uma qualidade do estabelecimento, é a sua capacidade de gerar lucros. Vários fatores podem ser levados em conta para definir o aviamento de determinado fundo de comércio. Por exemplo, a localização da sede do estabelecimento, a clientela, o tempo de mercado, produtos e serviços comercializados, marca, nome empresarial, dentre outros. Todos esses fatores conjugados têm uma capacidade de gerar lucros. E esta aptidão deve ser levada em consideração no momento de fixar o valor do estabelecimento. O trespasse e a cessão de cotas. É necessário ter muito cuidado para não confundir os objetivos e efeitos do contrato de trespasse com o contrato de cessão de cotas. O objetivo do trespasse é a alienação do estabelecimento, conforme previsão do artigo 1144 do Código Civil. Aqui, teremos uma mudança de titularidade, pois o fundo de comércio pertencia a um empresário e passará à esfera patrimonial de outro empresário. O alienante continua solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano pelas dívidas vencidas e vincendas constituídas até o momento do contrato de trespasse. Quando vemos o anúncio sob nova direção, na verdade estamos diante de um trespasse, ou seja, o novo empresário assumiu aquele fundo de comércio. Já o contrato de cessão de cotas tem como objetivo alienar as cotas sociais de determinado sócio. Dito de outro modo, aqui haverá mudança do quadro social, não tem nada a ver com a venda do estabelecimento. Proteção do ponto empresarial e exceção de retomada. Um dos elementos do estabelecimento é o ponto empresarial, instituto que identifica o local físico no qual a atividade é exercida. O desenvolvimento do objeto social agrega valor ao local e, por isso, merece tutela do ordenamento jurídico. Se o empresário for o proprietário do imóvel na qual a atividade é exercida, a tutela do ponto ocorre pelas vias normais do direito de propriedade, regulados pelo Código Civil. Porém, se o titular do estabelecimento for locatário do imóvel, a tutela do ponto ocorre com fulcro na Lei de Locações. Se o empresário preencher os requisitos concomitantemente todos os requisitos do artigo 51 desta lei, fará jus ao direito de adesão ao ponto, instrumentalizado pela ação de renovação compulsória do contrato de locação. Esses requisitos são os seguintes. O contrato a renovar deve ter sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Segundo, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos deve ser de 5 anos. Terceiro, o locatário deve estar explorando o mesmo ramo de atividade por no mínimo 3 anos. A ação de renovação compulsória do contrato de locação deve ser proposta no período de 1 ano a 6 meses antes do final do contrato. Este prazo é decadencial. Como matéria de defesa, o locador pode alegar qualquer das hipóteses. Porém, em todo caso, é necessário ter em mente que o direito à renovação compulsória não pode ser incompatível com o direito de propriedade, que é constitucionalmente protegido. Conforme mandamento do caput do artigo 5º da Constituição Federal, a alegação de qualquer das hipóteses previstas nos artigos supramencionados configura o instituto da exceção de retomada pelo empresário. Nome empresarial. O nome empresarial tem a função de identificar o empresário perante o mercado consumidor e diferenciá-lo de seus concorrentes. De acordo com o artigo 34 da Lei 8.934 de 94, o nome empresarial é regido por 2 princípios.
sendo eles o princípio da veracidade, que sob ótica desse princípio, o nome empresarial tem que ser compatível com a atividade exercida, que não é possível ter um bar chamado Escolinha Raio de Sol, pois através desse nome não é possível identificar corretamente a atividade desenvolvida. E segundo, quadro social, não é possível ostentar no nome empresarial nome de sócio que não faça parte do quadro social. Outro princípio é o princípio da novidade. Por este princípio, o nome empresarial tem que se diferenciar de qualquer outro existente, tem que ser inédito. O nome empresarial é um dos elementos do estabelecimento. Questão importante a saber é se o nome pode ser alienado. O caput do artigo 1164 veda expressamente a alienação do nome empresarial. Isso acontece porque pode haver o nome civil dos sócios na formação do nome empresarial. E o nome civil, como direito da personalidade, é inalienável. Quando houver trespasse, é possível que haja cessão de uso do nome empresarial ao adquirente. Não se trata de autorização de alienação do nome empresarial, em caso de trespasse. Vamos fazer a seguinte pergunta: qual é o âmbito de proteção do nome empresarial? Em primeiro lugar, é bom destacar que não existe um registro próprio para o nome empresarial. O nome consta dos atos constitutivos e estes é que são levados a registro. A proteção ao nome empresarial decorre da inscrição dos atos constitutivos no registro competente, conforme leciona o caput do artigo 1166 do Código Civil. Sendo assim, a proteção do nome empresarial se dá em âmbito estadual. Entretanto, é possível requerer em todo o território nacional se houver registro na forma de lei especial. Caso alguém se sinta prejudicado pelo uso de algum nome empresarial, poderá pleitear sua anulação a qualquer tempo. Destaque-se que o uso indevido do nome configura crime de concorrência desleal previsto no artigo 195, inciso 5, da Lei 9.279 de 96. Espécies de nome empresarial. O nome empresarial é gênero do qual são espécies a firma e a denominação. A firma tem por base o nome civil e geralmente é usada por sociedades que têm sócios com responsabilidade ilimitada. Na firma, o objeto ou o ramo de atividade é de uso facultativo. Já a denominação tem como elemento obrigatório o objeto, ramo de atividade. Mas há a possibilidade de se incluir o nome dos sócios. Geralmente, as sociedades que adotam denominação têm sócios de responsabilidade limitada. Na denominação, é possível inserir o elemento fantasia, é o nome de fantasia, como espécie de denominação. Podemos citar como exemplo a Gol Linhas Aéreas Limitada. Cada tipo de empresário deverá adotar uma espécie de nome empresarial conforme disposição legal. É importante salientar que toda pessoa jurídica tem um nome através do qual é identificada perante a comunidade e perante o mercado. Embora a sistemática do nome empresarial se destine àqueles que desenvolvem a atividade empresária para efeitos de proteção, seus efeitos se estendem também a não empresários. Sendo assim, associações, fundações, sociedades simples devem adotar denominação para ter seu nome protegido, conforme parágrafo único do artigo 1155 do Código Civil. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, reguladas pela Lei 123/2006 e do microempreendedor individual, regulado pela Lei 128 de 2008, basta acrescentar ME, EPP ou MEI no final do nome empresarial. Impõe esclarecer que não se tratam de novos tipos societários, mas sim de enquadramento do empresário em determinados parâmetros que têm efeitos somente tributários. Propriedade industrial. Os direitos decorrentes da propriedade industrial são protegidos pela Lei 9.279 de 96. São considerados bens móveis para os efeitos legais. Seu fundamento de validade é constitucional. São objeto da Lei de Propriedade Industrial o seguinte: concessão de patentes de invenção e modelos de utilidade, concessão de registro de desenhos industriais e marcas, repressão às falsas indicações geográficas, repressão à concorrência desleal. A proteção para o registro, apesar de também estar sujeito a um exame prévio, este tem cunho superficial, meramente visual, sendo a proteção garantida logo após o pedido, com a publicação pelo
INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Quem concede o direito de exploração exclusiva é o Estado, através de uma de suas autarquias, o INPI. Esse direito à exploração só surge a partir do momento da concessão e não do depósito ou do pedido. Patente é o reconhecimento de um direito de propriedade a uma pessoa que confere exclusividade de exploração de seu objeto durante um determinado período em todo o território nacional. Sendo assim, podemos dizer que as finalidades da patente são proteger as invenções e estimular o desenvolvimento tecnológico. A invenção consiste num processo, aparelho ou produto original, oriundo da criatividade humana, que antes era desconhecido pelos experts da área. Já o modelo de utilidade é uma nova forma conferida a um objeto que já existe, com o intuito de facilitar-lhe o uso ou a produção. Essa nova forma tem que decorrer do esforço inventivo. Para patentear um objeto, é necessário atender 3 requisitos, sendo eles a novidade, que segundo a lei, a invenção e o modelo de utilidade serão considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Mas, o que isso quer dizer? Significa que o método de criação não pode ser conhecido, ordinário, já utilizado. Outro, atividade inventiva. Está presente quando a criação não decorre de algo óbvio. A obviedade é analisada pelos ângulos dos especialistas no assunto, não por pessoas comuns, leigas. Por exemplo, se você encontra uma pedra cor-de-rosa na praia, diferente de qualquer uma outra já vista, isso constitui invenção? Não. É uma mera descoberta, pois a pedra já se encontrava na natureza, bastando que alguém a descobrisse. Outro item é a suscetibilidade de produção industrial. O objeto deve viabilizar sua produção em qualquer tipo de indústria. Em princípio, cabe ao titular da patente aferir a conveniência e a oportunidade de conceder uma autorização ou licença para que terceiros usem sua patente. Há certos casos, porém, que a lei determina a licença compulsória. Isto ocorre nos casos nos quais a patente contém relevante interesse social, como, por exemplo, a patente de novo medicamento contra diabetes. Se passado 3 anos da concessão da patente, o seu titular não explorar de modo satisfatório, subutilizá-la ou cometer abuso do poder econômico, o Estado poderá determinar a licença compulsória mediante remuneração do titular, é claro. Quando o interessado, com capacidade técnica para requerer ao INPI a concessão da licença compulsória, que é desprovida de exclusividade, ou seja, o licenciado não tem poderes para celebrar os negócios jurídicos, tendo por objeto a patente. Essa modalidade de licença não pode perdurar por mais de 2 anos. Se após esse prazo o titular da patente continuar atuando com desídia ou com abuso, sua patente caducará e cairá em domínio público. Por fim, cabe lembrar que, quando do pedido do depósito de patente, é devido o pagamento da retribuição. Registro. Os desenhos industriais e marcas são protegidos através de registro no INPI. Os desenhos industriais são a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, gerando um resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa ser fabricado industrialmente. De pronto, percebe-se a importância do elemento visual do desenho industrial, já que o artigo 95 da LPI menciona 2 vezes o caráter ornamental desse objeto. O desenho industrial deve observar os mesmos requisitos das patentes: novidade, originalidade e suscetibilidade de produção industrial. Já as marcas são sinais distintivos que identificam produtos ou serviços. Existem 3 espécies de marcas. São elas: marca de um produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva. A marca tem um cunho empresarial de marketing, pois é voltada para o mercado consumidor. Por outro lado, tem a função discriminatória, pois diferencia seus produtos ou serviços dos de outros empresários. Além de ter que respeitar a veracidade, pois a marca não pode induzir o consumidor a erro, quando a sua originalidade, qualidade. Deve-se observar as proibições legais dos artigos 124 da LPI. Sendo assim, podemos dizer que a marca lícita é aquela que não incidiu
nos impedimentos do artigo mencionado e que não viola a ordem pública, bons costumes e a moral. O INPI classificou os produtos e serviços em classes, a fim de facilitar a verificação de semelhança e tornar mais célere a concessão do direito de exclusividade. Sendo assim, em regra, o âmbito de proteção das marcas é restrito à sua classe e afins, mas em todo o território nacional, diferentemente do nome empresarial que gozam de proteção estadual. Existem, porém, marcas que, por sua amplitude, gozam de regime de proteção diferenciado. São as marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas. Marca de alto renome é aquela registrada no Brasil, goza de proteção especial em todos os ramos de atividade. Já a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, ainda que não registradas no Brasil, gozam de proteção especial na sua classe. O registro dos desenhos industriais e marcas também impõe o pagamento de retribuição, tanto no momento do depósito quanto nas prorrogações. A ação de nulidade de vigência de patentes e registro de desenhos industriais podem ser propostas a qualquer tempo. Já a ação de nulidade de marcas deve ser proposta no prazo de 5 anos contado da concessão do registro. Agora, a concorrência desleal. Concorrência desleal é uma forma anômala de concorrência, que tem a intenção deliberada de prejudicar o oponente, seja através do desvio irregular de sua clientela ou prejudicando-lhe a boa fama. O artigo 195 da LPI, que trata dos crimes de concorrência desleal, lembrando que o autor do ilícito também pode ser responsabilizado na seara civil. Vamos falar agora do direito do consumidor. A evolução do direito do consumidor no mundo. A origem do consumidor é atribuída aos Estados Unidos, pois foi o país que primeiro dominou o capitalismo, sofrendo a consequência do marketing agressivo da produção, da comercialização e do consumo em massa. Encontra-se na doutrina que os primeiros movimentos consumeristas de que se tem notícia ocorreram no século XIX. Há autores que identificam 3 fases relativas à evolução da proteção ao consumidor no mundo. Na primeira delas, ocorrida após a Segunda Guerra, de caráter incipiente, na qual ainda não se distinguiam os interesses dos fornecedores e consumidores, havendo apenas uma preocupação com o preço, a informação e a rotulação adequada dos produtos. Já a segunda fase, já se questionava com firmeza a atitude de menoscabo que as grandes empresas e as multinacionais tinham em relação aos consumidores, sobressaindo-se na época a figura do advogado, o americano Ralph Nader. Finalmente, na terceira fase, correspondente aos dias atuais, de mais amplo espectro filosófico, marca-se pela consciência ética mais clara da ecologia e da cidadania. Interroga-se sobre o destino da humanidade, conduzindo pelo torvelino de uma tecnologia absolutamente triunfante e pelo consumismo exagerado, desastrado e trêfego, que põe em risco a própria morada do homem. Evolução do direito do consumidor no Brasil. No Brasil, desde os tempos do Império, já se observava uma proteção discreta do consumidor, e para esboçar um breve histórico da civilística brasileira, parece-nos impossível dissociá-lo da história do direito português em um primeiro momento, e do direito europeu como um todo em um segundo momento. Não é possível compreender o momento atual do direito privado brasileiro sem olhar para a história. Para tanto, não será suficiente começar com o desembarque das caravelas portuguesas em 1500. A história é mais antiga. O direito brasileiro, filho do direito português, que a seu turno participa de um contexto mais amplo. Sabe-se que o direito brasileiro se resumia ao que era posto pelas ordenações do Reino de Portugal, durante todo o período de colonização. Em outras palavras, os direitos civis não passam de simples extensão dos direitos dos nossos colonizadores, cuja influência em nosso ordenamento jurídico não pode ser relegada ao desentendimento. As ordenações filipinas, publicadas no ano de 1603, vigeram desde o início do século XVII até a proclamação da independência brasileira em 1822, regendo o ordenamento jurídico privado no Brasil por mais de 300 anos. Uma vez proclamada a independência do Brasil, uma lei editada em outubro de 1823 determinou a manutenção das ordenações filipinas em nossas terras, bem como demais formas normativas emanadas dos imperadores portugueses que vigoravam até a data de 26 de abril de 1821.
No livro 5 das Ordenações Filipinas, já foi possível encontrar uma norma de proteção, ainda que indireta, do consumidor, vez que punia a usura com degredo para a África. Também no livro das Ordenações Filipinas, dizia-se que, se alguma pessoa falsificar alguma mercadoria, assim com cera ou outra qualquer, se a falsidade que nisso fizer vale um marco de prata, morra por isso. Percebe-se que a coação psicológica sobre o fornecedor acabava por proteger o consumidor. Todavia, a preocupação com as relações de consumo surgiu no Brasil a partir das décadas de 40 e 60, quando foram criadas diversas leis regulamentando aspectos de consumo. Dentre essas leis, pode-se citar a Lei 1221 de 51, a Lei de Economia Popular, a Lei Delegada 4 de 62, a Constituição de 1967, a Emenda 1 de 1969, que citam a defesa do consumidor. A partir do seu surgimento nos Estados Unidos, o direito do consumidor ainda levou algum tempo para chegar ao Brasil. Esse direito tutelar, introduzido com a Constituição Federal de 88, reconheceu um novo sujeito de direitos, o consumidor, individual e coletivo, assegurando a sua proteção tanto como direito fundamental no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, como princípio da ordem econômica nacional, e no artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. Antes do texto constitucional, havia leis esparsas, a exemplo do Decreto 869 de 38, o qual trata de crimes contra a economia popular, e Decreto 22.626 de 1943, que é a Lei da Usura, ainda em vigor, a qual muitos atribuem as características de inauguração do direito consumerista no Brasil. Também, como exemplo, temos a Lei Delegada 4 de 1962, cuja relevância repousa no fato de que se positivou a intervenção estatal no domínio econômico, para que fosse assegurada a livre distribuição de produtos de primeira necessidade à população como um todo. Note-se que o Estado avoca para si a responsabilidade de garantir gêneros aos consumidores, intervindo de forma direta na relação estabelecida entre estes e seus destinatários. Ainda no mesmo ano de 1962, passou a vigorar a Lei 4.137, conhecida como Lei de Repressão do Poder Econômico, da qual derivou muitas conquistas aos consumidores, dentre as quais podemos citar o ainda atuante Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. Finalmente, em 1990, o Congresso Nacional, conforme a orientação de nossa Constituição Federal, elaborou a Lei 8.078, de 11 de nove de 1990, de proteção ao consumidor, criando o Código de Defesa do Consumidor, para tratar-se de verdadeiro microsistema jurídico, já que nele encontram-se normas de direito penal, civil, constitucionais, processuais penais, civis e administrativas, com caráter de ordem pública e por constituir legislação extremamente avançada. O Código de Defesa do Consumidor influenciou legislações dos outros países do Mercosul. Mas, apesar das dificuldades, o Código de Defesa do Consumidor se consolidou no cenário nacional como uma lei inovadora, que tratava pela primeira vez da efetiva desigualdade existente entre os contratantes, quando de um lado estava quem organiza a produção de bens e serviços e de outro, quem deles necessita para a satisfação de carência pessoal. Enfim, a história do direito do consumidor é repleta de conquistas. Todavia, conquista maior é a nova consciência por parte de fornecedores de produtos e serviços e consumidores, estabelecendo uma relação de consumo mais segura e equilibrada, impondo-se, além das prerrogativas de cada uma das partes, as suas obrigações e responsabilidades. A temática consumidor não permanece parada no tempo, haja vista as mudanças advindas da sociedade, do mercado de consumo, que requerem adequações. Tanto que foi instituída a Comissão de Juristas pela Presidência do Senado Federal, visando sugerir alterações ao CDC atual, adequando às novas realidades. O Código de Defesa do Consumidor, cuja vigência se deu em 11 de março de 1990, foi elaborado mediante mandamento constitucional, previsto no artigo 48 da DCT, a fim de trazer regras e princípios específicos para a tutela dos consumidores. A Lei 8.078 de 90 é um inegável microsistema das relações de consumo, porém, de forma excepcional e em caráter subsidiário,
aplicação às regras do Código Civil Brasileiro e legislação extravagantes pertinente à relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor assume o papel de norma geral das relações de consumo, cabendo ao Código Civil, no âmbito do direito privado, a função residual. Assim, o CDC foi elaborado com o objetivo de viabilizar a tutela do consumidor sob as mais variadas perspectivas e situações nas quais este sujeito se envolve quando adquire produtos ou serviços no mercado, determinando regras e princípios relativos a práticas comerciais, contratos de consumo, publicidade, tratamento e informação, forma de cobrança de dívidas, desconsideração da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, sanções administrativas e penais, além da exigência e qualidade para produtos e serviços, transparência, informações, respeito à vida, saúde, segurança do consumidor e atendimento à confiança e boa-fé. Agora nós vamos ver os direitos básicos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é um sistema de normas e princípios para a tutela do consumidor, o sujeito de direitos, grupo vulnerável da relação de consumo, criando mecanismos para a efetiva proteção desses direitos. No entanto, os artigos 1 e 4 do CDC não completam o rol dos direitos necessários para a proteção do consumidor, necessitando de um artigo mais abrangente para ampliar a gama desses direitos a serem tutelados. Assim, o artigo 6º do CDC estabelece todos os direitos básicos necessários para que o consumidor conviva no mercado de consumo com dignidade e igualdade. O artigo 6º do CPC fala o seguinte: são direitos básicos do consumidor. Inciso 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Inciso 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Inciso 4 fala que a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra a prática e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. O inciso 5 fala a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestação desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. O inciso 9 foi vetado. Inciso 10. Adequação e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Vamos explicar esses incisos agora. O Código de Defesa do Consumidor, no inciso 1 do artigo 6º, assegurou o direito mais básico e mais importante dos direitos dos consumidores, que é a preocupação com a preservação da saúde, da vida, da segurança dos mesmos, pois muitos produtos ou serviços ofertados no mercado de consumo são efetivamente perigosos e danosos para a vida dos consumidores. No tocante ao direito à educação e liberdade de escolha, todo consumidor tem direito à educação e à divulgação acerca de correta forma de utilização e manuseio de serviços e produtos oferecidos no mercado. Essa é a premissa prevista no inciso 2 do artigo 6º do CDC. A finalidade da educação ao consumidor é permitir que, informado, haja um maior equilíbrio na relação de consumo ao fornecedor, exercendo o consumidor seu direito de livre escolha e igualdade nas contratações. Os direitos enunciados no inciso 2
do artigo 6º do CDC são consolidados em todas as normas de proteção contratual previstas no referido diploma, especificamente no artigo 46 do CDC e seguintes, englobando a fase pré-contratual e a publicidade, as práticas comerciais abusivas, como também o combate à discriminação dos consumidores. Ainda prescreve o CDC que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificações corretas de quantidade, característica, composição, qualidade e preço, bem sobre os riscos que apresentem. Percebe-se que o CDC, ao prever esse direito à informação como um direito básico do consumidor, reconheceu a vulnerabilidade do mesmo frente ao fornecedor e a sua necessária proteção do Estado no mercado de consumo a fim de tutelar o contratante mais fraco, o consumidor, impondo à lei uma maior boa-fé nas relações consumeristas. O dever à informação adequada e mínima imposto ao fornecedor pelo CDC, que deve ser clara e adequada, assegura a transparência nas relações de consumo, podendo o consumidor escolher o parceiro contratual que melhor lhe convier e assim evitar aquisições desnecessárias ou equivocadas, nas quais podem atingir desde a exposição de preços equivocados, dificuldade acerca do conhecimento das características do produto ou nas especificações técnicas estabelecidas por órgãos oficiais competentes. O inciso 4º do artigo 60 do CDC impôs aos fornecedores a proibição de práticas publicitárias enganosas, abusivas ou métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como a fixação de cláusulas abusivas no fornecimento de produtos e serviços. Esses deveres, enunciados no referido artigo, no referido inciso, encontram-se baseados no princípio da boa-fé, o princípio máximo orientador do CDC. O princípio da boa-fé significa especificamente, no âmbito consumerista, um dever a ser imposto aos fornecedores de atuar com maior clareza, veracidade e respeito nas relações de consumo. O CDC garante no inciso 5 do artigo 6º a proteção do consumidor nas relações contratuais, combatendo a onerosidade excessiva dos contratos, a modificação das cláusulas contratuais desproporcionais ou abusivas e o direito de revisão contratual em face de fatos supervenientes que o torne excessivamente oneroso. Prevê o inciso 6º do artigo 6º do CDC o direito à prevenção e reparação dos danos aos consumidores quando vierem a sofrer, por fato atribuído ao fornecedor, prejuízo ou dano advindos da relação de consumo. Os danos que podem ser tanto patrimoniais quanto morais, individuais ou coletivos, gerando direito à reparação quando o consumidor for prejudicado pelo descumprimento de um dever contratual de consumo. Porém, vale ressaltar que o valor da reparação não poderá ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser efetivo, razoável e capaz de devolver ao consumidor as indenizações que são devidas pelo dano sofrido. No que refere à tutela do acesso à justiça e à inversão do ônus da prova, o inciso 7º do artigo 6º do CDC assegura aos consumidores o direito de acesso à justiça e aos órgãos administrativos em geral, sempre com vistas à prevenção e à reparação de danos individuais e coletivos. A possibilidade de inversão do ônus da prova, em benefício do consumidor, prevista nesse inciso, a possibilidade de que o juiz considerar provados os fatos do consumidor quando verossímil a alegação, ou seja, coerentes, plausíveis, razoáveis, ou quando o consumidor for hipossuficiente, ou seja, quando evidente a dificuldade de produzir determinada prova, caberá ao fornecedor demonstrar que os fatos não ocorreram como alegados pelo consumidor na ação. Conclusão: o Código de Defesa do Consumidor, objetiva efetuar a tutela do consumidor sob as mais variadas perspectivas e situações. Chegamos ao fim de nossa segunda videoaula. Agradeço a todos pela atenção e qualquer dúvida, postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Até a próxima!